Bom, então, dando sequência aqui às nossas reflexões nesta manhã, nós gostaríamos, agora que está sendo registrado, de agradecer mais uma vez ao Alessandro pelo seu seminário, pelas suas contribuições valiosas. Como ele mencionou, há muito material também no YouTube, para além das obras escritas, a série que ele mesmo fez, o estudo que a FEB está atualmente realizando. Então, material complementar para a gente adentrar essa jornada de reflexões em torno do Espiritismo, de modo geral, e da Revista Espírita em particular. E na nossa reflexão nesta manhã, nós, de certo modo, vamos apresentar aqui a maneira pela qual nós temos sentido, percebido a Revista Espírita. Quando nós fomos pensar no título da reflexão, Laboratório da Razão e Manancial do Coração, foi a maneira pela qual encontramos, ou a maneira que podemos definir aquilo que temos sentido da Revista Espírita ao longo de alguns anos já, em que temos feito esse estudo de maneira sequencial. Não saberia precisar ao certo por quantos anos, mas estamos recentemente chegando à edição de março de 1869, tendo começado lá em janeiro de 1858, no estudo sequencial, artigo por artigo, da Revista Espírita. Então foram aí alguns anos de estudo, e para nós tem sido uma jornada extremamente enriquecedora, abençoada. E aí, ao pensar como a gente poderia traduzir isso numa síntese, num título, veio-nos então essa indicação: Laboratório da Razão e Manancial do Coração. Porque temos percebido essa obra, ou o conjunto da Revista Espírita como um todo, dessa forma. Da mesma maneira que ela vai nos convidar a exercitar a nossa razão, aproximando-nos mais e mais do pensamento de Kardec, da sua maneira de conceber as coisas, de organizar as tantas e tantas informações, comunicações, referências, indicações que ele recebia. Tudo isso vai, de fato, treinando a nossa razão, ajudando-nos a pensar cada vez mais próximos, de Kardec. Ao mesmo tempo, nós vamos sentindo nessa jornada de estudos, pelo que vamos encontrando ali, uma natureza tão ampla de conteúdos, íamos sentindo como o nosso coração saía dessa experiência, dessas leituras, edificado, consolado. Porque é como se pudéssemos ir descobrindo tanta beleza, tanta coerência na lei divina, no funcionamento da vida, nos mecanismos da providência. Cada detalhe, cada fato que Kardec explicava, tanto alimentava-nos a razão, portanto fortalecendo a nossa convicção, a nossa fé, como também nos nutria profundamente o coração, trazendo-nos essa certeza cada vez mais sólida e segura de que a vida é perfeitamente regida pelo amor, pela justiça, pela misericórdia infinitos de Deus. Então, ela trabalha em nós, a Revista Espírita, essas duas dimensões. Não que as outras obras de Kardec não façam, mas é que a Revista Espírita é algo mais próximo de nós. Porque ele vai comentar fatos corriqueiros do dia a dia, acontecimentos que são tão comuns em sociedade, numa família, é uma desencarnação, é um problema financeiro, é uma perturbação, é uma provação, enfim, coisas que ele tirava de obras do seu tempo, periódicos, livros, coisas que ele ouvia de relatos pessoais, pessoas com as quais encontrava e conversava, tudo isso ele traz para a Revista Espírita, com as lentes do Espiritismo, abordar, mostrando-nos aquilo que está para além do que os meros olhos mortais podem ver, ajudando-nos a ver os bastidores da vida, como a vida é muito mais bela, muito mais transcendente, muito mais rica e abundante do que podemos enxergar. É nossa estreiteza de abordagem, de percepção. Então, mais ou menos essa é a experiência que temos tido nessa jornada já de anos com a Revista Espírita. Estamos quase concluindo aí o período em que Kardec esteve à frente da Revista Espírita, como o Alessandro mencionou aqui. Depois ela seguiu, Amélie e outros colaboradores. Passou por algumas dificuldades, algumas turbulências. Mais à frente, Leon Denis esteve ali muito presente também,
com outros companheiros, à frente da Revista Espírita, depois parou no período das guerras, das grandes guerras na Europa, e hoje está de volta ativa, né, sob a batuta do Conselho Espírita Internacional. Mas, claro, para nós espíritas, esse período em que Kardec esteve à frente da revista, inclusive já deixando pronto o número de abril, tendo desencarnado em 31 de março de 1869, constituem para nós, de fato, um laboratório não só da doutrina espírita, um laboratório para o nosso pensamento, para que nos acrisolemos, nos aperfeiçoemos no exercício da razão, da análise, que foi o fundamento pelo qual Kardec foi construindo o pensamento e a própria doutrina espírita, mas também tem sido, um profundo manancial de consolo, de orientação ao nosso coração. E a gente ficava pensando, então, como abordar uma obra tão vasta, né? Tão volumosa, como fazê-lo. E então eu me recordava de um amigo espiritual que, certa feita, numa reunião mediúnica, nos disse, lembrando as palavras do próprio mestre, ele dizia assim: sede o sal da terra. Nosso papel, enquanto cristãos, acrescentava ele, não é apenas o de saciar a sede. Nosso papel, enquanto discípulos de Jesus, seguindo os passos daquele que nos orientou para que fôssemos o sal da terra, é também, vez por outra, gerar a sede. Não só saciá-la, mas também criá-la. Em que sentido? É preciso que, pelo exemplo de vida que transmitamos, geremos em outros corações o anseio, o desejo, a sede de conhecer aquilo que orienta os nossos passos. O que está por trás do nosso modo de ver a vida, de nos conduzir, de lidar às vezes de maneira hercúlea, de maneira resignada, resiliente com uma prova, com uma dificuldade. Alguém que veja o testemunho vivo sentirá sede em saber onde há isso, o que está por trás disso. Então o Espírito falava nesses termos. Somos chamados também no Evangelho a saciar a sede dos aflitos, dos que estão sedentos, mas vez por outro, nosso papel primordial é criá-la, é gerar nos outros esse anseio, é instigá-los a buscar. Em especial também em relação ao próprio Evangelho, em relação a algumas obras. Quando nós tratamos disso, quando nós abordamos isso, quando nós criamos, por exemplo, aqui numa casa espírita, um estudo que fale disso, um seminário, um evento como estamos tendo aqui, o intuito é justamente criar essa sede. É sermos esse sal que vai salgar a vida, a reflexão, o pensamento, gerando depois, nos que saírem daqui, encarnados, desencarnados, nos que travarem contato com essas informações, gerando neles essa sede de ir buscar a fonte, de buscar aquilo que lhes possa dessedentar essa curiosidade, né, aquelas dúvidas que surgiram. Então eu me recordo sempre desse espírito que nos trouxe essa orientação. E pensando nessa abordagem, então, da Revista Espírita, tão vasta por si mesma, como fazê-lo, meditávamos nesse sentido. Vamos trazer algumas pitadas desse sal. Vamos aqui elencar alguns dos artigos, algumas das passagens que mais nos marcaram. Vamos dar aqui um sabor do que é a Revista Espírita, para que então os corações, cada um, possa fazer a sua jornada pessoal de busca. Porque assim como no estudo do Evangelho, ou das obras ditas básicas do Espiritismo, cada um de nós terá ali os seus pendores, as suas preferências, aquilo com que mais se identifica, os temas, os assuntos, as abordagens, também na Revista Espírita. Por ser ainda mais vasta, com tantos artigos, tratando de tantos temas e frentes, aspectos mais científicos, mais filosóficos, mais religiosos ou morais, cada um de nós, em fazendo uma jornada como essa, de estudo da Revista Espírita, irá construindo o seu próprio colar de pérolas. Era muito comum, né, aos tempos de Jesus mesmo, os sábios judaicos, quando falavam do estudo das Escrituras, da lei divina, eles mencionavam esse método chamado harizá, ou colar de pérolas, em que cada estudioso ia reunindo as suas pérolas, que no conjunto se tornavam ainda mais belas, porque interligadas umas às outras, cada um escolhendo as pérolas que lhe eram mais caras, que lhe eram mais preciosas,
assim também em nossos estudos pessoais. Certamente, cada um de nós, ao ler o Evangelho segundo o Espiritismo, terá aquela mensagem, uma outra, que são aquelas que nos tocam de maneira especial. Algo que até se transforme ou mude ao longo dos anos, ao longo da vida, a depender do momento que vivemos, da experiência que estamos passando. Uma mensagem que às vezes estava esquecida, de repente refugia ao nosso olhar como uma pérola de valor assim, imensurável, inquestionável. Então é esse o tipo de estudo que nós vamos fazendo, né? Cada um vai construindo a sua relação com uma obra, com um conjunto de obras, neste caso com a Revista Espírita. Vamos compartilhar algumas das pérolas que fazem ou fizeram mais sentido para nós, que mais nos instruíram, mais nos consolaram, mas o fazemos no intuito de que cada um saiba buscar as suas, encontrar as suas e fazer o seu colar de pérolas, a estar sempre ali disponível como material que alimente-nos a razão, material que console-nos o coração. Então nossa abordagem aqui hoje será trazer um pouquinho desse sabor, salgar um pouco o pensamento, a reflexão, o coração de cada um de vocês, para que depois possam buscar na fonte como saciar essa sede. Mas antes, creio, seja interessante fazermos uma introdução, como o próprio Kardec o faz, a respeito da Revista Espírita. No mês de janeiro de 1858, logo no início então da publicação, ele traz ali uma introdução em que ele vai falar dos objetivos dessa obra. E esses dois aspectos que nós aqui mencionamos, o aspecto mais racional, o desenvolvimento da doutrina espírita a partir dos fatos, ele abordará neste artigo. Como também a finalidade moral do espiritismo como um todo e deste empreendimento, a Revista Espírita. Ele próprio, portanto, vai definir esses dois pilares para o trabalho da Revista Espírita. Um aspecto mais filosófico, científico, que vai além dos meros fatos, diz ele nesse artigo, chamado Introdução, né? Eu poderia aqui apenas elencar mais e mais fenômenos, mas isso não seria tão edificante quanto, a partir dos fenômenos, desdobrar-lhes as consequências. Irmos construindo e desenvolvendo aquilo que os Espíritos já nos têm dado e que está ao nosso redor. Para onde olhemos, podemos olhar com os olhos do Espírito e desenvolver a nossa apreensão do Espiritismo. Porque, no fundo, ele dirá também nesse artigo, estudar a doutrina espírita é, de certo modo, estudar a história do espírito humano, o desenvolvimento do espírito humano. Os fenômenos de que ela trata, as leis que ela revela, sempre aí estiveram. O Espiritismo não é de agora apenas. Ele teve um marco com o desenvolvimento da doutrina espírita, mas os fenômenos sempre existiram. Talvez de maneira mais intensa e acentuada naquele contexto de Kardec. Mas estudar o Espiritismo, a história da doutrina espírita, dirá Kardec, é o mesmo que estudar o espírito humano. E por isso, acrescenta ele, interessa-nos aqui estudar, sobretudo, no homem, a sua parte metafísica. Isto é, aquilo que transcende a personalidade no mundo. O ser humano que tem a sua profissão, que tem essa família, que nasceu neste ou naquele local, neste ou naquele país, esse é um aspecto mais da ordem da sociologia, da antropologia, mas algo que transcenda o aspecto metafísico, espiritual, lembrando a definição que o próprio Kardec e os Espíritos nos trarão, do ser humano ou do homem, como formado por três partes. Temos a vestimenta física, o veículo intermediário, o perispírito, que promove essa integração, e temos então a alma, que seria essa parte metafísica. Por isso Kardec acrescenta ao título Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, porque ele remete ao conceito de psique lá do grego, né, da Grécia Antiga, psique enquanto alma, a parte metafísica da vida, da criatura humana, aquilo que transcenda meramente as circunstâncias, as ocorrências da vida material. Então ele vai estudar diversos assuntos, as coisas mais comezinhas da vida, as questões mais complexas da filosofia, sempre com essa perspectiva. Estamos estudando, no fundo, o espírito humano, o seu desenvolvimento,
o seu entendimento das leis que o cercam, sejam elas físicas, sejam elas morais ou espirituais. Por isso, um jornal de estudos psicológicos. Num contexto em que a psicologia ainda ensaiava, né, o seu desenvolvimento, Kardec já nos traz essa abordagem, mostrando a antevisão que esse espírito superior possuía de todos os processos de desenvolvimento que estavam em curso na humanidade naqueles tempos e que se desenvolveram a posteriori. Pois bem, nesse mesmo artigo, há um momento em que ele diz, então, a respeito deste órgão que ele fundava, ele diz: não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que põe o público a par do progresso desta nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. Aqui Kardec estabelece para nós o eixo que o conduziu ao longo de toda a sua vida. Sempre o caminho do equilíbrio. Como disse Camille Flammarion, o bom senso encarnado. Kardec queria nos prevenir, e a sua obra faz isso ao longo de toda ela, né, ao longo de todo o seu curso, ele queria nos prevenir de dois excessos. O excesso da credulidade de um lado e o excesso do ceticismo de outro lado. Para que caminhássemos num caminho da crença sã, equilibrada, ancorada na razão, no entendimento das coisas, mais do que na mera imposição, mas também os cuidados para com os excessos, que nos levam à superstição, à fantasia, aos devaneios. Então a sua obra ela vai estruturar o nosso modo de pensar a vida, a criação divina, a revelação que nos chega dos Espíritos, para que tenhamos critério, para que tenhamos discernimento, para que não nos embalemos em ideias que surjam só pelo fato de serem do mundo espiritual e que às vezes arrastam multidões em ilusões, em concepções que não estão fundadas na mais básica lógica. Então ele vai nos prevenir contra os excessos da credulidade, a fantasia, a superstição. Ele vai nos trazer de volta para um terreno mais sólido, pés no chão. Mas ao mesmo tempo ele vai nos prevenir também dos excessos do ceticismo. Pés no chão, mas olhos para o infinito. Mente aberta para renovar conceitos, para entender que a vida pode ser e é muito mais ampla daquilo que julgávamos antes. Às vezes definimos certas certezas, estabelecemos certos limites e não queremos passar daquilo, mas vem a vida, vem a revelação divina, vem as próprias descobertas humanas mostrando-nos que há muito mais do que nós concebíamos. É interessante isso, porque talvez com relação ao excesso da credulidade, no Espiritismo estejamos mais informados, embora, especialmente em tempos de redes sociais, às vezes vejamos certas ideias circulando como sendo espíritas, só pelo fato de terem vindo de espíritos que chegam assim a serem esdrúxulas, para dizermos o mínimo. Então, estamos muito bem informados quanto aos excessos da credulidade. Mas, às vezes, não meditamos tanto na doutrina espírita quanto aos excessos do ceticismo. Temos a impressão, ao conversar com certos companheiros espíritas, que ali a crença na imortalidade é quase que uma concessão conseguida assim com muita força da espiritualidade junto àquele coração. Porque ele tem tanta resistência a abrir-se a novas perspectivas, a horizontes mais amplos, ele quase que crê na imortalidade por força do poder argumentativo de Kardec e dos Espíritos, porque, para além disso, ele já tem dificuldade de abrir a mente e perceber que, às vezes, existem desenvolvimentos, existem avanços, existem complementações que vão, estando bem ancoradas na base, que vão nos ajudando a entender ainda melhor o que é a vida para além dos nossos sentidos. Então Kardec já nos prevenia também com relação aos excessos do ceticismo, às vezes dentro do próprio movimento espírita, com tantas e tantas informações, embasadas em tantos e tantos médios, não só dos tempos mais recentes, mas de outros tempos, muitos corações ainda terão enorme resistência em aceitar este ou aquele conceito, este ou aquele desenvolvimento. Mas Kardec já falava sobre isso, lá no primeiro artigo da Revista Espírita. Nós vamos caminhar neste caminho do meio,
evitando o excesso de um lado e o excesso do outro. Cuidado com a superstição, com a fantasia, com o deslumbramento do que vem do mundo espiritual ou da eloquência de uma figura. Mas também cuidado para que não sejamos tão resistentes àquilo que a espiritualidade está nos proporcionando e nós resistimos a entender e acolher como um acréscimo ao nosso entendimento da vida e das leis espirituais. Então Kardec já ponderava isso lá em 1858. Prossegue ele mais à frente. É essa lacuna que nos propomos preencher com a publicação dessa revista, visando oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões. Então, o que foi mencionado aqui já, uma tribuna livre, um laboratório de experiências. Quantos ensaios Kardec vai publicar na Revista Espírita? Então, ele lançava um ensaio, por exemplo, sobre a doutrina dos anjos decaídos. E ele recebe uma série de respostas, comunicações dos espíritos e dos encarnados, avaliando o ensaio que ele lançou. E lança mais um artigo. Olha, recebemos essas respostas. Aí ele responde às dúvidas que surgiram, ele coloca as comunicações dos espíritos, e assim ele ia construindo a doutrina espírita. Então esse era um dos objetivos, preencher essa lacuna, criar uma tribuna, um areópago para o debate das ideias espíritas. Mas, prossegue ele, visando oferecer, mais à frente ele diz, ligando também por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Então, se ele fala desse espaço de construção e debate da doutrina espírita, ele também não deixa de falar algo sobre o que ele falou tanto ao longo de sua obra, da culminância do espiritismo, os laços que ele haveria de produzir, o aperfeiçoamento moral dos indivíduos e das coletividades. Então ele também queria, por meio da Revista Espírita, unir ainda mais a família espírita, que crescia. Porque ali ele coloca relatos das casas novas, das sociedades novas que eram fundadas, das suas visitas. Então os espíritas de Paris sabiam que lá em Bordeaux existia agora uma nova sociedade espírita, que lá em Lyon existia agora um novo grupo espírita, que lá em Toulouse, que lá em Orléans, que lá em Tours. Então ele vai unindo, integrando a família espírita, proporcionando uma unidade ao movimento que nascia. Também esse fim tinha a Revista Espírita, um fim eminentemente moral, de incentivar-nos a essa vivência da fraternidade, de relembrar-nos qual o objetivo primordial do Espiritismo. Fazer-nos melhores para a sociedade, para a cidade em que estamos inseridos, dentro da nossa própria casa espírita, né, da sociedade espírita a qual frequentamos, para que assim possamos contribuir para o progresso da humanidade. Então ele segue mais à frente dizendo: o que é necessário ao homem racional é algo que lhe fale à inteligência. Então queremos aqui dos fatos, por meio das reflexões, dos raciocínios, das deduções, alimentar a inteligência daqueles que anseiam por entender melhor a vida. Os fenômenos mais comezinhos, o que está por trás de uma perturbação que gera loucura? Para além de questões físicas, existirão questões espirituais? Pois bem, vamos estudar isso. O que está por trás desse ou daquele tipo de mediunidade? Vamos estudar. Então Kardec vai oferecer esse alimento à razão, sem descurar do alimento ao coração. Mais adiante, ele acrescentaria: o exame raciocinado dos fatos e das consequências que deles decorrem é, pois, um complemento sem o qual nossa publicação seria de medíocre utilidade. Mas, mais uma vez, frisando o aspecto moral, dirá ele, ainda um pouco à frente: nossa revista será, assim, uma tribuna livre, na qual a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Como a Alessandra aqui bem lembrou, por mais agudos, desleais, por vezes, fossem os ataques direcionados à Revista Espírita, não vemos em nenhum momento Kardec afastar-se da urbanidade, do trato ameno, às vezes enfático no plano das ideias, dos argumentos, mas sempre respeitoso com a criatura humana,
por mais os ataques fossem injustos, caluniosos, às vezes dirigidos à sua própria pessoa, mas ele sempre respondendo como um legítimo cristão, amparado pelo Evangelho que o conduziu ao longo de toda a sua tarefa. Então é esse Kardec também que nós vamos conhecendo melhor na Revista Espírita. Ele que, quando falava das polêmicas úteis e daquelas que não eram, dizia: aquelas que digam respeito à doutrina espírita, que possam gerar uma má interpretação da doutrina espírita, essas em geral atenderemos, responderemos. Mas aquelas que dizem respeito à nossa pessoa, ataques pessoais, deixaremos de lado, porque não são as polêmicas úteis. Há as inúteis e há as úteis. Nós primaremos aqui por aquilo que possa edificar. Nossa pessoa não é tão importante para que nos tome o tempo tão precioso e as páginas da Revista Espírita com isso. Mas no que dizia respeito à doutrina espírita, lá estava ele sempre com muita urbanidade, com muita serenidade, argumentando, debatendo, trazendo as reflexões. Por isso essa frase tão conhecida a respeito da Revista Espírita, quando ele diz: numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Esse é um dos lemas por detrás da Revista Espírita e da própria doutrina espírita. Discutiremos, mas não disputaremos. Eis como o próprio codificador, portanto, concebia a Revista Espírita, o seu papel no movimento espírita. Algo que nos alcança ainda hoje e que estruturou todo o processo de desenvolvimento inicial da doutrina espírita, bem como daqueles que depois, conscientes dos seus deveres, deram continuidade. Mas pensando então nessas duas dimensões, nós vamos destacar aqui algumas dessas pérolas que nós mencionávamos. Que, por um lado, nos convidam ao exercício da razão, a aprendermos a pensar como Kardec pensava. Eu sempre tenho comentado isso, especialmente quando falamos de Kardec, da sua obra, do seu legado. Mais importante até do que os livros em si, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, as demais obras básicas, os opúsculos, o que é o Espiritismo, Viagem Espírita em 1862, a própria Revista Espírita, mais importante do que os livros em si é o que está por trás deles. Porque a maior riqueza, penso eu, ao estudarmos Kardec, não é só podermos dizer: olha, já li esse livro, lembro dessa citação, daquela passagem. A maior riqueza é irmos aos poucos nos embebendo do espírito, aqui com E minúsculo, de Kardec, isto é, o modo de pensar, a clareza de raciocínio. Sabe, a maneira pela qual ele vai encadeando os argumentos, levando-nos a conclusões irretorquíveis. A lógica de que ele se serve em cada artigo, em cada ponderação. Isso é a maior riqueza do estudo das obras de Kardec. O espírito de Kardec. Recordamos-nos aqui de Paulo, quando dizia-nos em uma de suas epístolas, para nos revestirmos de Jesus, nos revestirmos de Cristo. Frase que esteve inclusive por detrás da conversão de Santo Agostinho, ele que vivia uma vida devassa, de excessos, vaidoso intelectualmente, mas muito resistente ao Evangelho. Aí, por uma série de questões, um dia, na culminância ali que levou à sua conversão, ele lê um versículo de Paulo em Romanos 13 e 14, e uma das frases de Paulo que estava ali era: revesti-vos de Cristo Jesus. Pois bem, o mesmo se aplica aqui, a nós espíritas hoje. É preciso nos revistamos de Allan Kardec. É preciso que os traços do codificador, a lucidez dele, o bom senso dele, a inspiração dele, mas também a humildade dele, a generosidade dele, essa urbanidade que aqui mencionamos, lidando com os ataques, os mais ferinos, é preciso que isso tudo passe a fazer parte de nós, para que realmente consigamos extrair dessa doutrina, que ele denominaria como sendo uma ciência do infinito, mas também como o cristianismo restaurado. É preciso que sigamos esse modelo para que dela extraiamos toda a riqueza que aqui está contida. Então,
pensando nesses termos, vamos primeiro abordar alguns desses artigos, curiosidades, um sabor da Revista Espírita, para que sintamos-nos impelidos a buscá-la. E é um artigo interessante, com o qual eu gostaria de começar, que está na edição de junho de 1866. O título é Um Sonho Instrutivo. Kardec passava por um período de enfermidade, e ele recorre, como muitas vezes recorreu, a um amigo espiritual já desencarnado, Dr. Demer, que era médico homeopata e que se tornou uma espécie de médico de Kardec no além, né? Médico espiritual de Kardec. Foi inclusive o Dr. Demer o que alertou Kardec a respeito do excesso de trabalho. O Dr. Demer chega para ele e fala: Kardec, se você seguir esse ritmo, você não vai conseguir concluir a tarefa, porque você está trabalhando demais. Em geral, conosco é o inverso. A espiritualidade concita-nos a trabalhar um pouquinho mais. Kardec é um dos poucos, talvez, que já vimos na doutrina espírita, que a espiritualidade faz o inverso. Põe o pezinho um pouquinho no freio, porque do jeito que está, não vai dar para manter. Então, ali, os anos de 1865, 66, Kardec passa por momentos difíceis de enfermidade. Até um pouco antes, em 1863, enquanto ele trabalhava no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um retiro na cidade costeira de San Andrés, não só para estar mais suscetível à inspiração da espiritualidade, como também para refazer a sua saúde. É nesse momento que Erasto manda uma carta lá de Paris, dizendo: você não sabe como é viva a nossa presença ao seu redor. Nós pensamos aqui e você escreve aí. O próprio Espírito de Verdade, os benfeitores, o orientando durante a escrita do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele o fez ali num retiro em San Andrés. Mais recentemente nós tivemos acesso às cartas que ele mandava para Amélie nesse período. Cartas de profunda intimidade, amorosidade entre esses corações. É muito bonito esse material. Então em 66 ele passava por mais um período de enfermidade e ele tem um sonho muito interessante. Ele se vê andando assim num determinado local, numa rua. Ele vê que existiam ali alguns homens reunidos, e ao se aproximar, ele vê numa parede, gravados em caracteres de fogo, os seguintes termos, as seguintes palavras: descobrimos que a borracha enrolada sob a roda permite percorrer 10 léguas, uma légua, em 10 minutos. E aí some os caracteres de fogo que estavam escritos ali na parede. Ele vê lá os homens conversando entre si, debatendo entre si. Mas ele acorda, ele desperta e fica pensando: mas que sonho é esse? Né? Que coisa mais esquisita. Eu andando numa rua, vi essas palavras ali gravadas, falando sobre a borracha, falando sobre uma roda. O que isso tem a ver? E ele põe lá uma série de indagações. Será uma nova propriedade de algum material que será revelada? Será alguma revelação ali simbólica, etc. Ele cogita. E então, numa das reuniões mediúnicas, em diálogo com o Dr. Demer, ele pergunta a respeito dos sonhos. E o Dr. Demer trata dos sonhos, falando que muitas das vezes, em períodos de enfermidades, o espírito está mais apto ao desprendimento. E muitos dos sonhos guardarão correlação com a enfermidade que se vive, mas que em períodos de enfermidade também o desprendimento ele não é tão regular quanto se está com saúde, por isso às vezes os sonhos eles misturam algumas coisas e tal. Ele trata disso. Mas olha que interessante, esse espírito benfeitor diz: esse sonho que você me relata, no entanto, ele parece ter alguma peculiaridade, alguma particularidade. Eu poderia até dar aqui a minha opinião pessoal, mas eu vou me certificar antes, em boa fonte, o que pode estar por detrás deste seu sonho. Aguarde um pouco e, na próxima sessão, eu te trago alguma informação mais desenvolvida a esse respeito. Pois bem, na próxima sessão, o Dr. Demer retorna e diz: o que você viu foi induzido pela espiritualidade. Eles quiseram te levar até lá, para que você visse esse quadro, e por detrás desse quadro aparentemente estranho, aquele cenário que você viu, aqueles homens conversando, você pudesse, com auxílio do espiritismo, do entendimento espiritual da vida, descrever uma das coisas mais comuns na humanidade, mas que até hoje os sábios não sabem explicar. Porque o que você viu
na verdade, não eram espíritos desencarnados. Eram espíritos encarnados que se reuniam para debater uma invenção em que trabalhavam em conjunto. Espíritos de diferentes localidades que no mundo espiritual se reuniam para debater a invenção em torno da qual trabalhavam e que estão incumbidos de trazer ao plano material. Ou seja, os espíritos quiseram mostrar para Kardec aquilo que é um dos enigmas da ciência até hoje. Como Newton em um lugar e outro pesquisador em outro lugar desenvolvem ao mesmo tempo o cálculo. Como um pesquisador em um lugar, Charles Darwin, e Alfred Russel Wallace, que mais tarde se tornaria espírita, trabalham ao mesmo tempo numa teoria muito similar, sem que interagissem um com o outro. Quando Russel Wallace envia o seu material para Darwin, Darwin fala, eu preciso apressar a minha publicação, porque o que eu estou estudando, ele está escrevendo aqui de maneira praticamente idêntica. Esse que é um dos mistérios da ciência, como as invenções, as descobertas, ocorrem às vezes de maneira tão síncrona, em partes distantes, em nações distantes, entre pessoas que nunca interagiram umas com as outras. Estava ali a resposta. A interação se dá no mundo espiritual. A interação se dá no mundo espiritual. E o que tinha a ver, então, a roda? A borracha enrolada sobre a roda. 2 anos depois, em 1888, John Dunlop, escocês, via o seu filhinho andando no seu velocípede, com as rodinhas de madeira. E ele notava como era difícil, desagradável o movimento da rodinha de madeira. Como desgastava o velocípede, a própria rodinha. E ele então tem uma ideia. Ele desenvolve o chamado pneumático e envolve a rodinha do velocípede de seu filho com um pedaço de borracha. Nascia ali o pneu. Nascia ali o pneu que revolucionaria o deslocamento da humanidade em anos posteriores. Portanto, o que Kardec estava vendo 2 anos antes era a reunião daqueles espíritos que estariam por detrás do desenvolvimento do chamado pneumático. Envolver as rodas que existiam até então, de metal, de madeira, com um pedaço de borracha, otimizando enormemente o deslocamento de uma bicicleta, dos carros que viriam, dos outros automóveis. Então temos ali, literalmente, uma profecia. 2 anos antes, Kardec falou do surgimento, ou lhe foi falado, lhe foi mostrado, o surgimento do pneu. 2 anos depois, John Dunlop criaria, né, uma empresa, que até hoje existe, e desenvolveria a patente do chamado pneumático ou do pneu. Então olha que interessante. Você está lendo a Revista Espírita, você está ali tratando, em tese, de espiritismo, e no fundo você tem uma lição, uma aula profunda sobre o funcionamento da ciência, do progresso humano, do progresso material. O que teria a ver conosco o pneu? Nem engenheiro eu sou. Mas e os princípios espirituais por trás de toda descoberta, de todo avanço da humanidade? Mais adiante, na Revista Espírita, em março, se não me falha a memória, de 1864, Kardec vai falar com 2 espíritos tecelãos, que haviam sido, na última encarnação, tecelãos. E um deles traz uma mensagem chamada O Objetivo Final do Homem na Terra. Gente, uma das mensagens mais instrutivas, mais belas que pude ler. Porque esse espírito engenheiro, ele fala então do papel dos engenheiros, desses que trabalham pelo progresso material no mundo. Ele prevê aquilo que os nossos tempos estão vendo. Ele diz assim, o trabalho do progresso material no mundo e daqueles que se fazem os seus artífices é cada vez mais espiritualizar o trabalho da criatura encarnada. Muito do que hoje é feito pelas mãos, amanhã será feito pelas máquinas, para que a criatura humana possa voltar-se para o desenvolvimento das suas potências espirituais. Porque, aos tempos, quando eles criaram a máquina de tecer,
muitos ficaram desempregados, foi aquele baque para a indústria, etc. Mas os espíritos ali tratam, olha, é um baque momentâneo. A humanidade depois há de progredir. Esses que trabalhavam com isso vão ser realocados, vão ser chamados a outras formas de trabalhar, porque é o movimento do progresso humano. Estamos destinados cada vez mais a espiritualizar aquilo que fazemos, mesmo na matéria. Então eles tratam de um verdadeiro estudo do progresso humano, da sociedade, da matéria, antevendo aquilo que nós vivemos hoje, em nossos tempos, com ferramentas cada vez mais robustas, tecnológicas, digitais, que vão nos isentando do trabalho mais braçal, material, para nos projetar a uma outra época da humanidade, em que o nosso trabalho será, sobretudo, de ordem intelectual, espiritual, moral. Aquilo que Chico mencionaria no Pinga Fogo, numa das respostas do Pinga Fogo, Emmanuel diz, olha, o Emmanuel está nos dizendo que cada vez mais o avanço da automação e da indústria vai isentar o homem do trabalho de ordem mais material, para que ele se volte para as imensas realizações de ordem espiritual que tem em potencial em si. Então veja, artigos como esse, aparentemente de assuntos que não teriam nada a ver conosco, mas que nos edificam de maneira tão profunda. Kardec fazendo uma profecia de uma descoberta que se daria 2 anos depois. O Kardec tratando desse movimento que, sobretudo no último século, temos visto cada vez mais acentuado. Não conseguimos mais acompanhar o progresso da tecnologia, mas tudo isso atendendo a um propósito que, no fundo, é também espiritual. É algo que a doutrina espírita, que a revista espírita, nos proporciona. Sem falar de outros artigos que, às vezes, a gente lê assim, um artigo de Kardec na Revista Espírita, alguns mais extensos, né? Muitos deles foram parar depois nas chamadas obras básicas. Então, por exemplo, aquele primeiro capítulo do livro A Gênese, que é magistral, não por acaso o título é Caráter da Revelação Espírita, é como se fosse uma síntese, a espinha dorsal do que é o Espiritismo. Esteve antes na Revista Espírita. Esteve antes lá na Revista Espírita. Se não me falha a memória, em 1867. Da mesma forma, o que está lá no capítulo 11, quando ele vai tratar da gênese mosaica, da gênese espiritual, as reflexões de Kardec sobre a doutrina dos anjos decaídos, como espíritos vindos de outros planetas, e aquela sensação do paraíso perdido, que na verdade era a morada antiga que eles tinham, tudo aquilo que foi depois melhor desenvolvido por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, dando sequência no que Kardec já havia abordado, aquilo começou como um ensaio na Revista Espírita, janeiro de 1862. Gerando outros artigos com as respostas de Kardec, com as comunicações dos espíritos, e foi parar lá depois, em 1868, no livro A Gênese, nesses capítulos citados. Então, às vezes a gente pega esses artigos mais extensos de Kardec, você lê, você vai se deixando envolver, você vai vendo a didática do codificador, ao terminar, é como se a gente dissesse assim, uau, que poder de raciocínio. Que capacidade de tomar-nos pela mão e nos conduzir até as conclusões. Há algum tempo, eu passava pela Revista Espírita de julho de 1868. Ali Kardec tem um artigo, eu achei interessante, é o título, né? A ciência da concordância dos números e a fatalidade. Aí você fala, o que eu vou esperar de um artigo como esse, né? A ciência da concordância dos números e a fatalidade. Qual a correlação que ele vai fazer disso com isso? E aí você vai vendo. Kardec começa a falar de algumas pessoas que o perguntavam a respeito da numerologia, porque existiam algumas análises interessantes, né, dos números e tal. E Kardec fala, olha, por hora nós guardamos ressalva. Não fechamos questão, porque não dizemos que já sabemos tudo, mas guardamos ressalva. Existem sim algumas coisas interessantes sobre os números, mas por hora não suficientes para constituírem uma ciência por si mesma. Mas vamos analisar. E aí disso ele vai argumentando, ele vai falando, daqui a pouco ele entra numa das maiores questões da filosofia. Determinismo, fatalidade, livre-arbítrio. Como conciliar tudo isso? Destino. E a abordagem que Kardec faz ali sobre destino e fatalidade é sublime, maravilhosa. E começou com ele tratando de numerologia, porque alguém enviou para ele essas dúvidas. E ele chega a concluir,
falando sobre a beleza das leis divinas que regem os nossos destinos. Tudo isso, gente, laboratório para a nossa razão, exercício do nosso modo de pensar. Aquilo que vai estar descrito no livro dos médiuns, sobre os objetos do mundo espiritual, a famosa tabaqueira de um espírito, está lá, Mobiliário do Além-Túmulo, na Revista Espírita de agosto de 1859. Kardec falando, como é que se formam esses objetos do mundo espiritual? Como é que um espírito me aparece aqui com um colar? Como é que o espírito me aparece aqui com uma tabaqueira? Como é que o espírito parece que ainda fuma no mundo espiritual, tem a sensação de fazê-lo? Guarda lá a sua tabaqueira. Kardec vai desenvolver isso. Mobiliário do Além-Túmulo, algo que depois ele inseriria no livro dos médiuns. E assim uma série de outras experiências, relatos, ensaios, entrevistas que são para nós um deleite, para aqueles que já têm sede de entender a vida. Para aqueles que saíram do mecanicismo da vida básica, puramente fisiológica, material, e anseiam agora por entender algo mais profundo de si mesmos, o funcionamento das coisas, da obra divina. Entrevistas que ele fará, por exemplo, em junho de 1859, numa mesma edição, Kardec vai entrevistar um dos maiores cientistas que já passaram por essa terra, Alexander von Humboldt, alguém que contribuiu enormemente na geologia, na botânica, e esteve inclusive no Brasil. Uma entrevista sublime desse espírito que era de outras esferas, de outros mundos, que veio aqui em missão. E nesta mesma edição, Kardec vai entrevistar Johann Goethe, o grande escritor alemão, falando da sua obra, os sofrimentos do jovem Werther, entre outras obras, e as consequências disso para ele no mundo espiritual. Então, entrevistas, diálogos, debates, em setembro de 1861, em artigo intitulado O Estilo é o Homem, nós vamos ver um verdadeiro debate entre os espíritos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Um espírito traz uma opinião, o outro vem e discorda dele, aí o outro vem e traz a réplica, o outro traz a tréplica, e aí outros espíritos entram no meio do debate e ao final vem Erasto para fazer a síntese. Olha, o que nós vimos aqui é sublime, é que vocês não conseguiram ver do lado de cá. Mas a grandeza espiritual desse debate foi algo sublime. Erasto faz a síntese, então, da análise dos espíritos que ali compareceram. Lamennais, Buffon, entre outros espíritos. Tudo isso, experiências, as mais ricas que temos neste manancial. A Revista Espírita para todos nós. Mas, passando agora para esse outro aspecto, que diz respeito mais ao sentimento, que toca o coração, temos também artigos profundamente consoladores, que nos sensibilizam. Ao longo da Revista Espírita, Kardec teve algumas séries que se mantinham, né? Uma delas era Conversas Familiares de Além-Túmulo, em que ele trazia muitas vezes o relato da intimidade, de reuniões mediúnicas de outras pessoas que eram conhecidas suas, que faziam as suas reuniões e traziam ali relatos, às vezes, de espíritos familiares desencarnados, orientações e conselhos muito bonitos, muito belos, consoladores. Há, por exemplo, um artigo em setembro de 1859, intitulado Intimidade de uma Família Espírita, em que Kardec nos faz antever o que será o futuro da humanidade, consciente da realidade espiritual, tratando dessas coisas, da mediunidade, do intercâmbio, com a maturidade que nos é pedida. Ele relata o caso de uma viúva que havia perdido o marido há alguns meses, há algum tempo, e que havia ficado com 4 filhos. Ela era médium, alguns dos filhos também, e tinham um grupo familiar. Se reuniam no âmbito do lar, amparados pelo conhecimento espírita. Antes já tinham até esse conhecimento mais amplo da possibilidade dessa comunicação antes mesmo do espiritismo, em especial depois do espiritismo. E ele fala então do intercâmbio dessa família, dessa viúva, dos filhos, com o pai desencarnado. Como ele se mantinha presente junto aos filhos, à família, consolando, orientando. Ao final da descrição, Kardec diz: veja a beleza dessa cena. Tudo nos remete à simplicidade, ao amor, à grandeza da vida. Esse é o futuro que nos espera. Imagina só um tempo em que a humanidade, consciente e madura, possa interagir com seus amados de maneira tão natural e espontânea, no clima do lar.
Porque esse pai ali comparecia e orientava os filhos, puxava a orelha, falava, ó, você não está estudando direito, você não tá... E os filhos tinham a nítida e a verdadeira sensação de que o pai estava vivo, como de fato estava, porque continuava convivendo com eles, os orientando, os aconselhando. E Kardec então exalta aquela cena, ele diz, olha a beleza disso, os que atacam a doutrina, veja o que ela nos pode proporcionar, veja o que ela prepara para o futuro da humanidade. Intimidade de uma família espírita. É um artigo que está lá, setembro de 1859. Ou, quando certa feita, um amigo comparece e traz ao amigo que havia ficado encarnado o seu sinal, né? A sua mensagem de amor, de carinho. O título do artigo, em julho de 1861, é Os amigos não nos esquecem no outro mundo. Kardec, dentro dessa série, Conversas Familiares de Além-Túmulo, vai inserir esse artigo, em que ele relata o diálogo entre esse amigo encarnado com o amigo desencarnado por um médium estranho, que não conhecia nenhum dos dois. E as provas de identidade que o espírito desencarnado traz ao amigo encarnado. E então, esse que estava encarnado, que mandou o material para que Kardec publicasse na Revista Espírita, vai agradecendo por todos aqueles relatos, né? Vai se emocionando, sentindo-se tocado, até que em determinado momento ele pede então ao amigo um conselho. E eu me lembro a primeira vez que li esse conselho do amigo para ele, o quanto me emocionou, porque é um conselho geral para todos nós. Esse amigo volta-se para o que ainda permanecia no mundo e diz, eu te direi, meu amigo, como conselho, né? Abre o livro de teus destinos, o Evangelho. Meu amigo, far-te-á o Evangelho compreender muitas coisas que eu não saberia expressar. Deixa a letra. Toma o espírito desse livro sagrado e nele encontrarás todas as consolações necessárias ao teu coração. Conselho de um amigo que, chegando do lado de lá, pôde perceber que não havia alcançado, enquanto encarnado, toda a grandeza deste livro, mas que agora volta para aconselhar o que ainda permanecia aqui. Busca o espírito dessa obra, porque ali estão todas as respostas e consolações de que precisas. Não te inquietes com os termos obscuros. Busca o pensamento e teu coração o interpretará como deve interpretar. Agora estou bem mais informado e te confesso o erro em que nós, espíritos, incorrimos ao considerá-lo tão friamente quanto vivos. Felizmente, hoje reconheço que, impulsionado pelo meu bom coração, teria podido, entendendo melhor os ensinamentos preciosos que o Divino Mestre nos deixou, neles aurir o socorro que me faltava. Está aqui o princípio do esforço, do trabalho de um NEP. Um estudo do Evangelho em espírito e verdade, como este amigo aqui aconselhava ao que permanecia no mundo. Está aqui a alma, a essência do que uma casa espírita busca fazer. Com auxílio do Espiritismo, ajudar-nos a entender aquelas palavras de vida eterna que seguem sendo a fonte mais luminosa a nós já ofertada pela misericórdia de Deus. Entendendo-as, não nos faltarão consolo. Entendendo-as, não nos faltará jamais norte e orientação para os nossos passos. Então, o conselho de um amigo para outro amigo, que teria ficado no âmbito privado, mas que felizmente foi compartilhado nessa tribuna livre e que serve para edificar todos nós. Das pérolas da Revista Espírita. Portanto, relatos, ensaios, entrevistas, viagens, conselhos, consolos, história, poesia, tudo isso há nesta obra, esperando a nossa adesão, de coração e de mente abertos, para receber as dádivas do Consolador de maneira tão abundante. É nesta revista que estarão contidas também, talvez, as primeiras epístolas do Espiritismo. Foi aqui recordada a figura de Paulo, e a Revista Espírita, de certo modo, cumpre esse papel que as epístolas cumpriram outrora, mas nós tivemos, de maneira específica, também as epístolas espíritas, enviadas por um discípulo de Paulo,
a algumas comunidades espíritas daqueles primeiros tempos. Em outubro e novembro de 1861, vamos ver a primeira epístola de Erasto aos espíritas leoneses. Depois, a primeira epístola de Erasto aos espíritas bordoleses, da cidade de Bordeaux. Epístolas riquíssimas, que mais tarde estariam também compiladas no livro Viagem Espírita, em 1862, que trata não só das viagens de Kardec em 62, mas também as demais. Começaram em 60, 61, depois seguem em 64, outras viagens que ele haveria de fazer. Uma delas, um dos registros mais tocantes que já podemos ler também na Revista Espírita, estará em julho de 1867. O título é Breve Excursão Espírita. Porque esse é um relato que nos convida, se estamos nesse esforço de estudo amplo do Espiritismo, a fazer conexões, como o Alessandro também frisou. Não só entre as obras básicas, mas entre outros autores, inclusive. Por quê? Nesse artigo, Breve Excursão Espírita, Kardec vai relatar uma viagem curta que ele fez até a cidade de Bordeaux. Ele foi lá com alguma frequência, mais de uma vez, umas 3 ou 4 vezes pelo menos, e os espíritas de Bordeaux costumavam fazer um banquete em Pentecostes, para tratarem, né? Já que o Espiritismo é uma espécie de novo Pentecostes, para tratarem da doutrina espírita, para se confraternizarem, estudarem. E eles tanto insistiram para que Kardec voltasse até Bordeaux, que ele foi, em 1867, mas numa viagem de poucos dias. Na jornada de volta de Bordeaux, aproveitando a linha do trem, ele passa por mais 2 cidades. A cidade de Orléans, que é conhecida de nós espíritas, por ter sido a cidade em que nasceu Joana d'Arc, e uma outra cidade também muito conhecida de nós espíritas, que é a cidade de Tours. Nesta cidade, diz Kardec, o relato dele é breve sobre essa visita à cidade de Tours. Ele diz assim: a nossa reunião seria num salão, mas não foi possível, porque naquela época, a época de Napoleão III, todas as assembleias precisavam de uma aprovação do governo para ocorrerem, porque se temiam, né, reuniões de caráter político, revolucionário, etc. Então tinha que ter aprovação. Então eles iam fazer a fala de Kardec sobre o tema obsessão num salão, aguardavam a aprovação, mas no dia a aprovação não veio. Então tiveram que improvisar. Foram para o jardim de um espírita dessa cidade, numa localidade chamada Espiritovilla. Ali, Kardec falaria sob a luz das estrelas, iluminado por uma lamparina, falaria nos jardins das questões transcendentes do Espiritismo. Como não nos remetermos à época dos druidas, que em meio à natureza tratavam das coisas divinas e transcendentes. Kardec diz no seu relato que estavam ali mais ou menos cerca de 150 pessoas para tratarem desse tema. Este é o relato de Kardec. E poderia passar por aí, né, falando da sua visita à cidade de Tours. Só que nós sabemos, há uma pista que nos é dada. Quem nasceu em Tours? Outra figura bastante proeminente e importante para o Espiritismo, que é a figura de Leon Denis. E na biografia principal de Leon Denis, escrita por Gaston Luce, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, ele fala que esse foi o seu primeiro encontro com Allan Kardec. Leon Denis nasce em 1846, portanto, em 1867 ele tinha 21 anos. 3 anos ele havia conhecido o Espiritismo, por meio da leitura do Livro dos Espíritos que ele viu um dia na vitrine de uma loja. E Leon Denis relata que ele foi o incumbido de ficar no local, lá no salão, para dizer para o pessoal, a reunião não vai ser aqui. A reunião vai ser lá no jardim de Espiritovilla. Então, Leon Denis era o jovem que começava os seus passos na doutrina espírita, que estava lá orientando o pessoal para ir a outro local. E ele relata isso ao seu biógrafo como se aquilo fosse uma das lembranças mais preciosas do seu coração. O seu primeiro encontro com Allan Kardec. Ele o encontraria em vida apenas por 3 vezes. Depois, mais 2 vezes, além dessa primeira. E mais do que isso, depois de avisar todo mundo, ele vai e participa daquela cena. Segundo Leon Denis, tinham 300 pessoas ali, Kardec de 150. Leon Denis falou, tinha umas 300 pessoas ali. Porque ele estava tão entusiasmado com aquela cena, com aquela
né, aquela imagem, imagina, Leon Denis mais tarde escreveria o livro sobre o gênio céltico. Ele que tinha um carinho extremado pelos gauleses, né, pelos templos na natureza em que eles falavam de Deus, ele vê Kardec, é como se ele visse Kardec na encarnação que ele foi o druida, ali em meio à natureza, sob a luz do luar e das estrelas, tratando de obsessão, falando de espíritos. Aquilo moldou, aquilo inspirou o coração daquele jovem, que seria depois um legítimo apóstolo do espiritismo. Mas mais do que isso, ele diz que no outro dia voltou àquele mesmo lugar, Kardec havia pernoitado ali, e ele encontrou então uma cena bucólica, que contrastava com aquilo que talvez ele imaginasse de Kardec antes, mas que ele gravou no seu coração, porque ele viu Kardec sob um banquinho improvisado, colhendo cerejas e as entregando para Amélie. Essa cena bucólica de Kardec colhendo cerejas, depois de ter falado sob a luz das estrelas na noite anterior, de espiritismo, de espíritos e obsessão, isso ficou de maneira indelével gravado no coração de Leon Denis. Então vejamos só, nós não conseguiríamos fazer essa ponte, entender esses detalhes, esses bastidores, esses encontros do espiritismo, não fosse o relato de Kardec somado ao relato de Leon Denis. É o que o estudo da Revista Espírita nos proporciona. Alguns detalhes, alguns aspectos que tanto nos instruem profundamente quanto nos embevecem o coração, vendo a beleza da história daqueles que nos antecederam, a beleza, a grandeza da doutrina que nos beneficia. Algumas pinceladas, meus amigos, é o que buscamos aqui trazer, singelas, mas na expectativa de que sejam, para os que aqui estamos encarnados ou não, algo desse sal da terra, que faça crescer em nós essa sede por conhecer, por entender, que há de nos levar à fonte perene da água da vida, ao Mestre Divino que está por detrás de toda essa obra, do Espiritismo, da tarefa de Kardec, dos espíritos que ali colaboraram com ele, que há de nos levar, acima de tudo, essa nossa jornada a Deus, no anseio mais primário e fundamental de todos nós, a comunhão com o nosso Pai, no entendimento das suas leis e na devida aplicação delas ao nosso coração, ao nosso modo de viver. Isso tem sido para nós a Revista Espírita, compartilhando aqui um relato, uma experiência pessoal, um laboratório profundo da razão, ensinando-nos a pensar, a expandir a capacidade de compreensão, mas, acima de tudo, também um manancial para o nosso coração. Em encontros como esse, o jovem Denis, na altura dos seus 21 anos, a encontrar pela primeira vez Allan Kardec, encontros como este nos inspiram, nos consolam e nos fazem seguir sempre adiante. Então, que possa ser para vocês toda essa manhã, todo esse encontro que aqui tivemos, um primeiro passo talvez para essa longa jornada, são muitas edições, são muitos anos, um primeiro passo para que possamos avançar no entendimento, na compreensão, na apreensão de toda essa riqueza, de todas essas bênçãos que a obra do codificador deixou para nós. Quanto mais nós nos debruçamos sobre o trabalho de Allan Kardec, especialmente considerando a Revista Espírita, mais nós entendemos que é algo inexplicável se considerarmos apenas do ponto de vista material. Como alguém conseguiu escrever tanto, com tão parcas condições daqueles tempos, em tão pouco tempo, tantos assuntos, tantos temas, tanta profundidade, tanta luminosidade, é algo que só podemos entender realmente à luz do Espírito. E a Revista Espírita está aí para todos nós, como esse manancial ao alcance, para que possamos nos deleitar, nos fortalecer, para avançarmos em direção à grandeza daquilo que nos espera. A todos, portanto, a nossa gratidão pela presença, os nossos votos de muita luz, de muita instrução, muito consolo e inspiração, para que sigamos adiante honrando o esforço desses pioneiros que nos antecederam e que fizeram tanto, que deixaram tanto de si mesmos no que escreveram, mas sobretudo naquilo que viveram, para que sintamos-nos convidados a fazer também. Que o Senhor a todos nos abençoe. Para encerrarmos a nossa atividade, vou convidar o Tiago para fazer a nossa prece de encerramento.